Gente, boa tarde. A gente vai começar aqui a última mesa do evento de hoje. Meu nome é Henrique, eu sou doutorando aqui na casa e membro do grupo de Direito e Políticas Públicas. À minha esquerda temos a Juliana Rocha e a Laura Salatino, e à direita o Roberto Pires, que são pessoas que eu vou apresentar decentemente daqui a pouco. O tema dessa última mesa, na toada de todo o evento de hoje, é a implementação das políticas públicas em uma perspectiva socio-jurídica, tentando entrar nesse debate interdisciplinar. Mais especificamente, a gente vai discutir a pesquisa realizada pela Clínica de Direitos Humanos a respeito da discricionariedade em políticas para mães em situação de rua. E eu já vou adiantar que eu acho a iniciativa da clínica uma coisa incrível, porque, ao menos para quem se forma aqui na São Francisco, a noção de que, em última instância, a forma concreta de políticas juridicamente criadas, a noção de que elas só se materializam a partir de ação de burocratas é muito pouco intuitiva. A gente compra com muita facilidade bordões como o Estado de Direito pode apenas existir em um governo de leis e não de pessoas, e que a política é coisa de político e a administração só aplica leis. Mas como a gente viu na última mesa, de forma bem clara, isso é uma noção que há muito tempo, em várias linhas de várias correntes de literatura, foi descartada, e é uma visão totalmente realista do Estado. Que algum grau de criatividade administrativa é inevitável e até mesmo desejável. Essa agenda de pesquisa, esse problema da discricionalidade, também não foram totalmente ignorados mundo afora pela linha de pesquisas sociojurídicas. Então, a gente tem, por exemplo, trabalhos que lidam com como o excesso de leis permite que burocratas contem com muitos potenciais justificativos para suas ações, como que a transmissão de conhecimento no interior do aparato burocrático afeta o grau de informação dos burocratas a respeito das regras aplicáveis, e como diretivas ambíguas abrem espaço para conflito em torno de sua interpretação. Eu estou dando esses exemplos não para começar uma aula sobre o assunto, mas para dizer que isso é uma agenda super importante. Isso é uma agenda essencial para a gente entender a relevância e o papel do direito público como instituição social, e é uma agenda que está totalmente ausente da nossa formação e da nossa produção. Por isso mesmo, o que as meninas estão fazendo é incrível. Elas estão topando um desafio que poucos professores formados com cadeiras topariam fazer, e elas estão fazendo isso enquanto elas ainda estão na graduação. Então, para mim, é uma grande alegria ver esse tipo de esforço dentro da faculdade. Então, sobre as duas. A Juliana Rocha e a Laura Salatino são alunas de graduação, e elas são membros da Clínica Luiz Gama de Direitos Humanos. A Juliana também trabalha no IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e a Laura trabalha na Procuradoria do Município. O Roberto Pires, que vai comentar o trabalho escrito pelas duas, é pesquisador do IPEA. Ele é professor dos mestrados profissionais da ENAP e do IPEA, ele é doutor pelo MIT. Eu estou falando especificamente do doutorado dele porque o Roberto escreveu sua tese sobre o trabalho dos fiscais que implementam a legislação trabalhista no Brasil. Por conta desse e de outros trabalhos, ele já escreveu com gente como a Susan Silby, que é uma das pessoas mais importantes da linha de estudos sociojurídicos e que escreveu um dos trabalhos que eu mencionei antes como exemplo. Por isso, apesar de não ser uma pessoa que se formou em Direito, é difícil pensar em alguém mais qualificado para comentar essa discussão. Então, sem enrolar mais vocês, eu passo a palavra para as duas. Boa tarde, gente, a todas e todos. Eu queria agradecer mais uma vez a organização do evento. Isso é também agradecer a mim, porque também estou na organização do evento. Mas porque foi trabalho duro, mas foi um trabalho muito especial. Eu acho que talvez dizer o contexto em que a Lau e eu chegamos aqui para apresentar um paper importa muito, e o contexto é o de um grupo de extensão que se dedica também à pesquisa. Isso é para ressaltar o potencial que as extensões universitárias têm, e a São Francisco tem muitas extensões universitárias, de produzir reflexões o tempo todo sobre a realidade, não virar aquela coisa de culpa cristã, de ir ali fazer um trabalhinho social. Não, é uma coisa séria, a gente está discutindo e debatendo direitos. Agradecer a aproximação do Grupo Direito e Políticas Públicas, foi muito importante. As coisas começaram com essa pesquisa coletiva da clínica, que virou um relatório que a gente imprimiu e está
disponível em PDF no blog da clínica, no Facebook. Quem quiser é só acessar ou pedir para a gente por inbox. E, bem, eu e a Laura nos aproximamos das matérias de políticas públicas a partir de um resumo que a gente inventou de submeter para uma conferência que ia acontecer em Stanford. A gente basicamente tinha lido o Lipsky e a professora Gabriela e a gente já achou que estava com a coisa toda para submeter um paper para Stanford, mas foi aceito. E, a partir disso, ao desespero de escrever em 30 dias algo sobre o que a gente não dominava, mas foi muito especial, porque a gente procurou o professor Diogo, que é a nossa referência aqui na casa, ele nos apresentou a professora Gabriela, e a partir disso a gente foi costurando possibilidades de aproximação que tinham começado com uma pesquisa de campo na matéria da professora Ana Lúcia para compor a pesquisa coletiva da clínica. Então, todo o esforço interdisciplinar desse evento, ele vem há algum tempo no Direito e Políticas Públicas e na clínica. E aí, para apresentar o resumo, o paper, eu quero começar falando das crises com ele, porque foi isso, relendo agora para apresentar hoje, a gente tem essa sensação de um trabalho escrito muito rápido e incompleto e que não amarra direito todas as discussões e que as noções de direito não estão muito claras, porque também a gente fala em o direito, mas o conceito de direito não é assim um dado, né? Ele é super disputado aqui dentro e talvez nosso trabalho ele fique mal concluído por causa disso. Assim, a gente oscila entre concepções do direito e aí não amarra tão bem a conclusão. E toda essa angústia de um trabalho corrido, mas é um trabalho que vale a pena ser apresentado aqui porque ele tem potencialidades. E uma delas eu já falei, que foi ter sido essa pesquisa, essa discussão interdisciplinar. E eu vou me dividir com a Laura, eu vou expor mais ou menos o que foi a pesquisa de campo, e a Lau vai apresentar como a gente tentou e está tentando construir essa discussão. Bom, a pesquisa coletiva da clínica foi esse mapa de fluxo a partir de uma situação que chegou para a gente como denúncia, que estão separando nossos bebês, estão levando nossos meninos. E a gente ali, em espaços de ouvidoria, em espaços de extensão universitária, ficamos nos perguntando o que é essa separação, né? E fizemos, então, várias entrevistas com atores da ponta, com agentes da defensoria, com defensores, com membros do consultório na rua, membros do CREAS, e membras, né? Porque é um público majoritariamente feminino. E, a partir disso, a gente descreveu esse fluxo que, em síntese, existe uma mulher em situação de rua, existem algumas mulheres em situação de rua, que, eventualmente, engravidam, e, se superadas as dificuldades que são uma gestação em situação de rua, elas eventualmente dão à luz numa maternidade, onde é possível que mãe e criança fiquem juntos, mas o que é descrito como mais recorrente por nossos interlocutores é que ocorra a separação entre mãe e bebê, com o imediato acionamento da vara de infância e juventude. Então, a mãe ou vai para abrigo ou volta para as ruas e a criança é acolhida num dos SAICAS por aí. A gente fez toda uma discussão que mapeava uma certa polarização de direitos, né? Então, tinham atores falando dos direitos reprodutivos das mulheres, que era uma violação muito grande, separar a mãe, levar o filho da mulher, isso era gravíssimo, E, por outro lado, atores que falavam, não, mas deixar uma criança, um bebê, com uma mãe que eventualmente usa droga, que está em situação de rua, é uma violação muito grande da infância, é deixar um risco muito grande. E, lendo o ECA, lendo a Constituição, tentando fazer esse olhar sistematizado, a gente percebe como manutenção de vínculos é um horizonte de proteção de direitos para ambos, né? Para a mãe e para a criança. E a gente enxergou, na conjugação desses direitos, mais do que na polarização, uma possibilidade de efetivação, de garantir, né? E, nesse sentido, afastando a separação como um caminho apropriado, e alguns interlocutores vão dizer que é o único caminho possível, que é o caminho que tem que ser tomado, a gente enxergou nas políticas públicas de acolhimento ou no acompanhamento de uma família que pôde ficar com a criança, uma possibilidade de manter mãe e criança juntos a partir de proteções do Estado, né? Então, esse é o panorama da pesquisa da clínica, que coloca como escopo desse trabalho mulheres em situação de rua, usuárias de drogas ou não,
que eventualmente engravidam e querem permanecer com a criança, e que na cidade de São Paulo uma série de intervenções, seja dos agentes das pontas ou do judiciário, impedem a concretização desse desejo e, nesse sentido, violam tanto os direitos das mulheres como os direitos das crianças. Nesse artigo que a gente enviou para o professor Roberto, a gente foi lá, botou todas as normativas que existem, tem uma nota técnica do Ministério do Desenvolvimento junto com o Ministério da Saúde, que prescreve um fluxo super garantista de direitos, assim, mas a maior parte dos agentes da ponta não tem noção dessa nota técnica, não sabem que ela existe, não sabem como... E eles perguntam pra gente, né? A gente chegar como meninas do direito nos diferentes espaços, mas isso pode? E eu fico, sei lá se pode, sabe? Eu vou precisar pesquisar em casa. E é uma angústia discutir o espaço do direito nessa implementação cheia de discricionariedade, cheia de decisões cotidianas que não estão na nota técnica do Ministério da Saúde e com o do Desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, a gente tentou pegar dados pela Lei de Acesso à Informação, só que a gente perguntava, por exemplo, quantas vagas tinham no abrigo, quantas eram preenchidas. Aí eles falavam 130 vagas, 80 preenchidas, só que eram abrigos especializados para mulheres e crianças, e nunca vinha uma especificação de quantas vagas eram para mulheres, quantas eram para crianças, quantas eram preenchidas para mulheres, quantas para crianças. E tudo isso gerava angústia. A gente encontrou, então, na pesquisa de campo, um jeito de descrever, em alguma medida, essa política e talvez levantar mais discussão do que esses dados que, para a gente, inviabilizavam continuar falando do tema. Ou não inviabilizavam, mas o jeito que permitiam falar não problematizavam o suficiente como a gente estava se propondo. Então, a gente usou como material para esse trabalho 2 campos. Um deles foi a visita a todos os abrigos especializados para as mulheres em São Paulo, mulheres e crianças. Não tem nenhum abrigo especializado para homens e crianças, são para mulheres e crianças. E a gente acompanhou um caso que foi o contrário da nossa pesquisa. Ao invés de separar a decisão no hospital, foi de permanecer, né? E nos abrigos, a maior parte deles, a gente foi junto com a defensoria, isso é importante. A defensoria chegava lá com várias questões fechadinhas que iam tentando responder, e a gente ia fazendo os registros no caderninho de campo, tentando notar quando a gestora lá, a gerente do abrigo, virava o olho para a pergunta da defensora, porque tudo isso também importa, né, na hora de pensar esse dia a dia, esse campo. Nas visitas, a gente conversou com muitas equipes multidisciplinares, então psicólogas, assistentes sociais, as educadoras, quase sempre mulheres. A gente teve 2 abrigos em que tinham gerentes homens. E a gente mapeou muitas diferenças entre os abrigos e um espaço muito grande para as decisões do cotidiano dessas gerentes, das equipes, né? Então, no que diz respeito às regras, difere muito os horários de uso do abrigo, quais espaços podem ser usados pelas mulheres em quais horários. E, nesse sentido, soluções locais do tipo separar casais homoafetivos. Então, se formou um casal homoafetivo ali, transferir uma das duas, porque não pode ter casal no abrigo, elas ficam lá sem companheiro, então sem companheira também. E muitas avaliações são formuladas o tempo todo sobre essas mulheres. Então, um dos gerentes, que era homem, ele foi muito enfático em falar sobre como o problema de uma das mulheres era que ela estava lá, abrigada com a mãe dela e a filha. E ela deixava a filha com a mãe dela para poder encontrar o companheiro, eventualmente. Isso era gravíssimo na visão dele. Foi uma história de sucesso quando ela casou e saiu do abrigo, mas até então, antes disso, ele acionou o conselho tutelar, porque uma mãe não pode fazer isso, a mãe não pode deixar o filho, ela tem que ser mãe em tempo integral. E uma coisa importante de categoria local, assim, que a gente percebeu, é uma separação muito grande entre as mães e as solteiras. E aí tem, sei lá, vice de presidenciável que também faz várias avaliações sobre estado civil e maternidade, mas é isso, estava no dia a dia ali daquelas mulheres separar quem é mãe de quem é solteira,
para delimitar espaços, para delimitar regras diferentes, para dizer se a mulher pode ou não deixar a criança com outra solteira, se pode ou não deixar com outra mãe. E tudo isso impactou depois na discussão que a gente vai fazer. O acompanhamento de caso foi uma história em que o encaminhamento do hospital seria separar a mãe e criança, só que porque a equipe de consultório na rua teve acesso a um evento da Clínica de Direitos Humanos e a mãe da adolescente que teve o parto nesse hospital trabalhava no hospital e conhecia o consultório na rua, o desfecho foi diferente. Então, ao invés de ser acionada a vara de infância e juventude no primeiro momento, a equipe do hospital chamou o consultório na rua, chamou essa mãe, que chamou a clínica, que chamou a defensoria, que chamou o conselho tutelar, e a partir de uma grande reunião, assim, foi decidido que esse caso seria acompanhado por uma equipe regular e multidisciplinar, para que houvesse adesão e a criança pudesse permanecer com a família. Num primeiro momento não havia esse acompanhamento, ele só aconteceu quando a adolescente que teve a neném recaiu, e aí as equipes começaram a se reunir para cuidar do caso, e a gente pôde acompanhar essas reuniões, fazer algumas visitas à família, e era isso, né? Eram profissionais do consultório na rua, profissionais do SES, profissionais do CREAS, todas decidindo para onde aquela família ia, decidindo em conjunto com a família, mas o peso... Elas decidiam algumas coisas antes para levar para a família, e a gente participava tanto do contato com a família como dessas decisões anteriores. E nesses espaços aconteciam várias formulações de gênero que a gente trabalha mais tarde. Por exemplo, a avó, a mãe da adolescente, ela era colocada como central para o cuidado, ela tinha que ser o pilar da família, e era culpa dela que, por ser desestruturada, os filhos fossem violentos. E os filhos, os homens, eles nunca eram cogitados para o cuidado da neném. E o cuidado da neném era uma demanda urgente, precisava de creche, porque a avó precisava trabalhar para poder se estruturar e para poder ser o pilar da família. Várias discussões sobre a sexualidade do adolescente surgiam, né? Então, uma vez ela recaiu e voltou para a Cracolândia, e aí a preocupação muito grande não era tanto com a saúde dela, mas com se ela estava se prostituindo e o que isso significava de exemplo para a criança. E a gente tentou colocar tudo isso no nosso artigo para depois amarrar com uma discussão sobre discricionariedade, sobre produção de desigualdade, sobre como essa desigualdade ela é anterior à decisão da burocrata a nível de rua, e isso a Lau vai expor na sequência. Então, gente, eu vou explicar um pouquinho como foi a nossa análise, e a gente dividiu ela em 4 momentos, né? Um primeiro momento foi pensar a discricionariedade, e aí eu não vou me alongar porque a Gabriela já explicou, mas quando a gente pensa em discricionariedade é que a gente não está falando do conceito do direito administrativo, a gente está falando de discricionariedade enquanto essa liberdade dos burocratas para tomar essas decisões de acordo com as demandas do dia a dia. A gente foi levado a pensar isso porque, como a Ju já falou, as normativas e os dados sobre a política pública não davam conta de explicar essa situação que a gente estava vivenciando em campo. E aí, nesse contato diário não, né, mas frequente com os profissionais da ponta, a gente percebeu que eles eram muito importantes. Então, a política pública se organizava em torno das decisões que eles iam tomando, e isso era muito importante para a forma como isso ia impactar na vida da família, no caso do que a gente acompanhou, ou na vida das usuárias do serviço no centro de acolhida, né? E aí, outra coisa que a gente percebeu é que as regras e as diretrizes para o atendimento, elas eram incapazes de dar conta da complexidade dos casos que apareciam. Então, por isso, os profissionais tinham muita liberdade para tomar essas decisões. E aí a gente passou a se questionar um pouco sobre quais, se não as regras, o que é que determinava as escolhas que eles faziam, né? O que ia levar eles para um lado ou para o outro. E aí, com a ajuda da bibliografia que a Gabriela trouxe para a gente percebeu que existiam outros fatores. Então, a profissão do agente, ela era muito importante. Então, se fosse um psicólogo, ele ia ter uma determinada opinião. Se fosse um agente comunitário, ele tinha outra. As experiências pessoais também eram super importantes. Então, era comum a gente ouvir
alguma gente falando, eu sou mãe, eu não quero separar, eu entendo. Uma outra pessoa que não era mãe tinha uma outra visão. E outras coisas que interferiam nisso eram as premissas morais. E aí, pensando nessa coisa das premissas morais, a gente chegou num outro momento analítico, que foi pensar as desigualdades que constroem o exercício da discricionariedade, né? E aí a gente pensa em dois momentos. As desigualdades que são produto da discricionariedade e que também vão construir a discricionariedade. Então, em alguns momentos, como a Ju já falou, o fato de ser um casal homoafetivo fazia as profissionais do centro de acolhida separarem o casal. E isso é um caso em que a desigualdade vai motivar a discricionariedade. E, por outro lado, a gente via momentos em que os agentes falavam, olha, a gente tem uma mulher que é muito estruturada, que tem muita organização, e uma mulher que está totalmente desestruturada. É óbvio que a gente vai pôr mais energia na família que está mais estruturada. E aí isso é um fator que aumenta a desigualdade, que dificulta essa mulher que está menos organizada a se organizar e aderir ao serviço, né, que é o que eles chamam. E aí, então, a gente pensou nesses dois movimentos, a desigualdade enquanto produto e a desigualdade enquanto constituindo esse exercício da discricionariedade. E aí, nisso, a gente fez uma discussão sobre quantos agentes estão inseridos num contexto social. E, por isso, essas discussões de premissas morais e as desigualdades. E aí, a gente entrou num outro momento, e aí foi um passinho que a gente fez, de pensar essas desigualdades a partir dos marcadores sociais da diferença, né? Que são usados para pensar a perspectiva dos indivíduos e também como eles são enxergados. E aí a gente fez uma intersecção entre alguns marcadores, mas a gente podia pensar em vários, mas basicamente a gente pensou em raça, classe, gênero e sexualidade. Era comum a gente ouvir na fala local dos agentes coisas como é mulher, tá em situação de rua. É cracuda, prostituta, lésbica. Então, essas coisas nos ajudaram a pensar quais eram os marcadores que influenciavam essas desigualdades que construíam essa discricionariedade. E que, no limite, essas categorias que eles usam, elas vão classificar e distinguir e, inclusive, separar. E, às vezes, inclusive, fisicamente. Então, nesse caso que a Ju fala que eles falavam em mães e solteiras, existia um abrigo que era separado em mães e solteiras. E mães quer dizer mulheres com filhos, que não necessariamente são solteiras, às vezes elas são casadas, mas o companheiro está abrigado em outro lugar. E as solteiras não necessariamente não têm filhos, mas eles não estão com filhos lá. E aí a estrutura do albergue inteira era feita para separar. Então, as mulheres mães conviviam o tempo inteiro com outras mulheres com filhos. E as mulheres solteiras não tinham contato. E aí, nisso, a gente entrou num outro momento analítico, que foi o quarto passinho que a gente deu, de pensar, e aí isso tem tudo a ver com a matéria que a gente fez com a professora Ana Lúcia, de pensar como que o discurso desses agentes, né, a fala local desses agentes, vai articular algumas categorias, como categorias de maternidade, família, cuidado, a partir desses marcadores, né? Enfim, e eles, os agentes, eles vão articular essas categorias de maneira ambígua e muitas vezes estratégica. Então, era comum numa mesma equipe eles usarem, na mesma reunião, eles terem perspectivas diferentes, ou a mesma gente, quando estava falando com a família, ela tinha uma abordagem mais controladora. Então, olha, eu sei o que é maternidade ideal, eu sei como você tem que se conduzir, como você tem que se portar, você tem que fazer X, Y, Z. Enquanto quando ela estava na reunião com a equipe ou numa reunião com o judiciário, ela era mais flexível. Não, veja bem, ela está se esforçando, é difícil mesmo. Então, essas categorias, elas não eram uniformes, né? Elas eram ambíguas e elas eram estratégicas. E as usuárias também fazem uso dessas categorias, né? Elas vão se articular dependendo do contexto. E aí a gente pensou um pouquinho nessa articulação de como eles vão se construindo a partir dos marcadores da diferença, né? E como isso vai interferir no exercício da discricionariedade. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode falar sobre a categoria do cuidado é que existia uma expectativa da equipe, como a Ju já falou, que o cuidado fosse exercido de forma integral, tanto no caso da família, quanto no caso do centro de acolhida. Então, era a exigência de que as mulheres ficassem no setor de mães, vivessem a maternidade muito intensamente,
ou que não deixassem as crianças sozinhas no abrigo, né? Então, tá o tempo inteiro exercendo essa maternidade. Ou essa mãe que, eventualmente, saía pra ficar com o namorado de fim de semana e deixava a criança com a avó, e a equipe do Centro de Acolhida entendia que não era o ideal. Parecia que tinha uma incompatibilidade entre o exercício da maternidade e o exercício da sexualidade dessa mulher, né? Era incompatível essa questão do cuidado. E o cuidado que era o tempo inteiro colocado como uma questão feminina, né? Não, em momento algum, quando a gente pensava a família em quem que vai cuidar dessa criança, eles falavam sobre o pai. Quando falavam sobre o pai, não, o pai é perigoso, a gente tem que proteger a criança do pai. Ou então falavam sobre o tio. Ah, não, o tio não cuida nem dele, vai cuidar da criança. Então, o cuidado era uma coisa muito associada ao feminino e a um ideal de família que essas pessoas tinham e que também era comparado, não verbalmente, mas a gente estabeleceu essa comparação, né? Eles falavam muito em famílias que eram desestruturadas e as famílias eram desestruturadas em comparação com uma família que era entendida como ideal de normalidade, né? E aí a gente ficou questionando um pouco isso. Eu acho que essa é um pouco da discussão que a gente pensou em trazer. A ideia era pensar a discricionariedade dos agentes da ponta como central no desenho da política pública, informada por essas desigualdades, e pensar as desigualdades a partir dos marcadores e da forma como eles articulam essas categorias. Enfim, acho que foi um passo grande mesmo. Esse paper foi uma aventura que a gente quis juntar várias coisas. Quando a gente chegou lá na Universidade de Stanford, a gente conheceu o pessoal do Law in Everyday Life, então o Lawrence Friedman e a Susan Stilby, que também trouxeram um arcabouço teórico do direito super importante para pensar. E aí acho que um pouco do que a gente pensa de continuidade, né, é esse exercício de estudar o direito enquanto um fenômeno que é constituído cotidianamente, né, que ele se constrói no dia a dia. Especialmente no que diz respeito às políticas públicas, né? Então, pensar a política pública e o direito como instrumento para implementar políticas públicas, mas não só enquanto panorama normativo institucional, mas como articular ele com essas nuances da implementação, ou esse caminho entre o panorama federal, enfim. Esse é um pouco o nosso desafio, mas assim, a gente está super aberto a críticas, acho que a gente deu vários passos e foi isso, a gente estava bombardeada de bibliografia e muito animada com tudo, porque tudo parece muito legal. E esse evento foi um esforço, né, de juntar todas as nossas bibliografias. Então, professora, a gente leu o seu livro sobre sociologia empírica do direito para pensar o direito no cotidiano. Enfim, é isso. A gente está com muita coisa aqui tentando juntar e acho que o professor vai poder ajudar a gente. E é isso. Pode ir? Pode ir. Bom, gente, boa tarde a todos e todas, né? Eu não posso começar de outra forma, senão agradecendo o Diogo, né, pelo convite, né? A gente já teve o prazer de ter uma ótima oportunidade de parceria no passado, né? Então, qualquer, né, chamado do Diogo já é promissor, né? E, além disso, né, também agradecer aí aos demais envolvidos, né, na organização, parabenizar vocês. Assim, para mim está sendo um grande prazer estar aqui, né? Eu acho que esse diálogo aí, né, interdisciplinar que está sendo proposto é extremamente, né, interessante. Mas, além disso, né, eu tive aqui o privilégio, né, de ser convidado para dialogar, né, com esse trabalho que, assim, ativou em mim, né, diferentes satisfações, né. A primeira foi conhecer né, pelo menos no papel, mas que já criou, assim, né, uma impressão altamente positiva, né, a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, que eu não conhecia, né, passo agora a ser um admirador, né, do trabalho que vem sendo feito por vocês, né. Um outro elemento também, não sei se coincidência ou não, mas acho que deve ser coincidência, mas no presente momento eu estou conduzindo também uma pesquisa de campo que envolve, né, pessoas que fazem uso problemático de drogas e a relação delas com os equipamentos públicos, né? No caso, especificamente os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, né? E, mais curiosamente ainda, na semana passada eu passei a tomar conhecimento de um caso, né, envolvendo uma mãe que passa exatamente pela mesma situação, né, que vem sendo analisada aí por vocês, que já teve 2 filhos
removidos, né, separados dela por decisão judicial, e ela está grávida do terceiro. E, né, a equipe do CAPS, articulada, né, com os serviços da assistência social, outros equipamentos, né, de saúde, estão no momento agora tentando construir uma estratégia de articulação para conseguir, né, que ela consiga permanecer com esse filho, porque ela também é um caso de separação indesejada, né? Ela não queria ter perdido os outros filhos que ela perdeu. Ela acumula, né, além de ser, né, uma mãe que faz uso problemático de drogas, vive em situação de rua, ela ainda acumula também um outro, né, marcador, que é ser uma pessoa que tem um transtorno mental, né? Então, assim, são situações que eu acho que, tais como trazidas, né, na pesquisa da Laura e da Juliana, que são temas, assim, muito de fronteira, exatamente para, né, para pensar a regulação do Estado, para pensar até onde vão os serviços de apoio, até onde vai, né, o poder de sanção e ordem, né, e garantia da ordem e proteção para quem, né, nesse cenário. Então, realmente, eu acho que, assim, o trabalho, né, que vocês fizeram é extremamente interessante, né? O texto está muito bem escrito, articulado. Foi um prazer também, né, poder interagir com ele. Eu acho que a partir, né, dele vocês têm diferentes caminhos agora para aprofundar, né, essa discussão em diferentes caminhos, né? Antes também de entrar um pouco na discussão propriamente dita, eu queria ressaltar também, assim, o cuidado, né, a sensibilidade metodológica. Agora eu consigo entender melhor. E assim, eu não fazia, né, eu pensei, não, isso aqui deve ser um trabalho já de pós-graduação, de quem já fez várias disciplinas de métodos qualitativos, né, e tal, porque, assim, uma capacidade de ressaltar, né, uma sensibilidade para perceber as nuances, as ambivalências, né, não é uma história que tem heróis e vilões, né, os agentes que estão aqui, eles são marcados por ambivalências, incertezas, né, como foi narrado por elas aqui. Às vezes eles acreditam que o caminho é uma coisa, mas em outros momentos eles, né, reveem essas ações. Então, né, há nitidamente uma resistência, né, a uma tendência de estereotipização, né, e de julgamentos precipitados que muitas vezes o pesquisador iniciante inevitavelmente, né, é acometido, né, desses. Então isso também, né, eu acho que vocês estão aí de parabéns. E a capacidade também de conseguir conectar desde uma discussão, né, mais macro, né, desde dos fundamentos, né, jurídicos da proteção da família e da criança, até um caso, né, de uma, né, então eu acho que essa conexão entre o micro e o macro, ela também é muito importante, porque faz com que, né, o olhar cuidadoso no micro seja uma forma aprofundada de entender as dinâmicas macro, né, e esse trânsito nem sempre é fácil, né, de ser produzido. Então eu acho que também é algo que precisa ser valorizado, né? Então, só para repetir, né, alguns dos pontos aqui, né, elas colocam aqui numa das primeiras páginas, né, o objetivo desse paper é descrever de forma crítica e problematizante como que os serviços públicos voltados para essas famílias, né, onde estão essas mães, né, como que esses serviços públicos funcionam e, mais importante aqui para a nossa discussão, como esses serviços as impactam, né, no caso, essas mães e essas famílias, né. Então, eu entendo, né, esse tipo de proposta, né, analítica como, né, algo que aí, assim, nesse momento a gente sempre tem aquele vício de interpretar o outro a partir das nossas, né, mas, né, então eu entendo um esforço, né, semelhante com o que outras pessoas têm feito, né, hoje em dia, que é, né, o de buscar compreender melhor, né, isso que a gente tem tentado chamar dos efeitos sociais, né, das políticas públicas. E, né, esse termo obscuro, né, ele busca nada muito complicado, além de dizer que, né, as políticas públicas produzem mais coisas do que aquilo que elas prometem,
né? E isso é curioso, porque a gente está acostumado, e sobretudo quem trabalha com a literatura de implementação, a gente está acostumado ao contrário, a perceber que raramente elas entregam o que elas prometem, né? Mas isso é quando a gente está fixado apenas nos objetivos principais, né? Os objetivos declarados, os objetivos pretendidos, né, das políticas. Então, normalmente a análise de implementação, né, mais comum, né, ela vai partir dos efeitos, né, declarados, pretendidos, e vai, né, como a Gabriela já comentou, examinar o que aconteceu no processo que levou à consecução desses objetivos ou não. Sendo que ou não é muito mais frequente do que né, o primeiro caso. Então, não é fortuito que boa parte, né, da literatura de implementação é uma literatura sobre falhas de implementação, né, sobre aquilo que foi insuficiente, né, para produzir, para realizar aquele desiderato normativo, aquela decisão política. Mas a gente está pretendendo aqui fazer uma certa virada, né, no sentido de apontar que as políticas públicas também produzem coisas não pretendidas, né? E esses efeitos não pretendidos, que já são bem conhecidos, né, da literatura de avaliação, eles podem ser tanto efeitos colaterais quanto efeitos perversos, né? E aí a diferença vai ser meramente aonde eles acontecem, né? Se é no alvo da política ou em algo que está ao lado dele, né? E a percepção, né, dos efeitos não pretendidos, ela abre para a gente, né, a possibilidade justamente de entender, né, que a implementação de políticas públicas pode afetar, né, as posições e trajetórias, né, sociais dos indivíduos, né, com os quais elas interagem. E é por meio, né, desse caminho que se torna possível a gente perceber como que uma legislação, né, que elas mostram bem, que ao longo da história, né, evoluiu no sentido de se tornar mais inclusiva, né, garantista e protetora, né, dos direitos da criança, né, e dos vínculos, né, entre mãe e filho, pode terminar, né, com um padrão de resultado, né, que favoreça a separação né, entre mãe e filho, né, ou seja, algo não pretendido, mas que é operar dentro desse processo de implementação, tem algum tipo de dinâmica, né, ou operação que faz com que, né, um dos resultados que ela produz seja exatamente, né, o inverso daquilo que, né, a intenção normativa original previa, né? E essa ideia, né, desses efeitos sociais, ela necessariamente bebe, né, e isso é relevante, eu acho que talvez só para os cientistas políticos, né? Não acho que para quem é da sociologia do direito isso já é banal, né? Mas né, requer uma perspectiva sociológica para a gente pensar a implementação. E aí é onde eu tenho buscado inspiração, né, uma literatura emergente na França que se intitula de Sociologia do Guichet, né? Porque justamente busca pegar as interações, né, que o Fontane estava descrevendo, né, entre, né, os agentes públicos, né, e os cidadãos, muitas vezes mediados, né, por algum tipo de mesa, balcão, computador, janela, né, e que aonde são atualizadas, né, e operadas, né, operações de reprodução, né, de formas de dominação, né, de formas de subordinação ou, né, de mitigação dessas desigualdades e promoção da exclusão. Mas a ideia é que a interação cotidiana, né, de um cidadão, de uma pessoa, né, com o Estado, ela é consequente, né, ela não é neutra. É por meio dessa interação cotidiana que esse cidadão adquire, né, um vocabulário, né, para narrar a sua situação, ele se localiza, né, num plano social, né, em relação aos outros. É a partir daí que ele passa a se entender como membro de uma comunidade de portadores de direito ou alguém, né, que recorre a soluções por meio de dicas, né? Eu adorei essa coisa de dicas, né? Para variados favores, né? Então, enfim, essa interação ela interfere, né, na leitura que os sujeitos fazem sobre o seu valor e localização social. E essa interferência ela vai mesclar, né, dois tipos de efeitos que só é possível a gente separar analiticamente, porque nas histórias vividas essas coisas estão profundamente misturadas, né? Que são efeitos materiais, né, que muitas vezes vão dizer respeito ao acesso ou não a certos serviços, né?
Então, se os agentes de linha de frente têm discricionariedade, essa discricionariedade é utilizada muitas vezes para decidir, né, os merecedores ou não os merecedores, os superendividados ou não superendividados, está operando aí uma lógica distributiva em que algumas pessoas têm acesso, né, a um bem público, a um serviço, e outras não, né? E isso, então, pode interferir num padrão de justiça distributiva, e quando isso vai operar, então, em grupos, né, que já estão submetidos, né, a formas de vulnerabilidade, a gente tem um processo de acumulação de desvantagens que está sendo operada pela interação com o agente público, né? E a outro tipo de efeito é o efeito simbólico, né, que vai justamente interferir aí, principalmente nesses processos, né, de subjetivação e construção, né, de identidades estigmatizadas, né, perpetuação de posições sociais subordinadas, né, a construção da culpabilização, né, pelos destinos sociais desses indivíduos. Então, pensar um pouco esses efeitos permite, né, a gente entender como que a implementação vai operar, vai ser um terreno, né, dentro do qual múltiplos mecanismos e processos, atores, relações, etc., né, podem fazer com que, mesmo em políticas que se voltem a incluir ou a mitigar os efeitos da exclusão social, possam ocorrer, né, a reprodução dessas desigualdades, que é onde enquadraria mais ou menos o caso de vocês. Aí, para terminar esse parênteses e voltar para o artigo, a gente tem feito um trabalho recente, primeiro, de mapear, né, diversos estudos que têm se preocupado com essa questão. Estamos num processo de organizar um livro em torno disso, e a gente já está trabalhando agora, né, nesse projeto como algo como 25 estudos de caso em diferentes áreas, né, de política, da assistência à saúde, chegando até nos juizados especiais, né, que eu não compreendo muito bem, mas assim, dentro da justiça seria justamente aquele que explicitamente buscaria simplificar, incluir, valorizar, né, a oralidade e tal. Então, olhando para esse conjunto variado de casos, a gente está tentando então fazer esse mapeamento, né, dos diferentes mecanismos. Eu vou passar aí bem rapidamente um pouco sobre isso. Então, seguindo um pouco o que já é canônico, né, na literatura de implementação, que a Gabriela já colocou aqui, aquelas abordagens de cima para baixo, de baixo para cima, né, a gente está trabalhando com essas duas dimensões de análise. A dimensão, né, do desenho institucional ou dos arranjos institucionais e da governança, e a dimensão das interações e práticas cotidianas, né? E dentro de cada uma delas a gente vai perceber aí diferentes mecanismos. Então, essa dimensão dos arranjos institucionais foi uma que a gente discutiu menos hoje, né? Ela teve menos no foco aqui mas ela também é uma dimensão importante para a gente perceber a operação desses mecanismos de reprodução de desigualdades. Então, uma das formas que isso aparece nos casos que a gente vem estudando, né, é a ideia de que o conjunto de organizações públicas que passa a fazer, e privadas, né, que passa a fazer parte do esforço, né, coletivo da implementação, porque hoje praticamente nenhum serviço, talvez a única exceção seja a Receita Federal, né, é executado por uma única burocracia, né, sempre tem algum tipo de articulação complexa, mas a leitura, né, desses atores que participam dessa articulação já é uma primeira informação, né, sobre problemas de representação, né, de interesses de setores vulneráveis, né. Então, esses setores podem estar ausentes, né, não representados por organismos do Estado ou da sociedade civil, ou se estão presentes, né, eles podem estar situados em algum momento dessa cadeia que garante a eles um escopo de influência muito restrito. Né? Então, a área de infraestrutura, o Vitor não está aí mais. Isso, né, tem sido marcante. Né? Por exemplo, a FUNAI, a Fundação Cultural Palmares, são chamadas a participar do esforço de implementação quando a obra já está definida, né, quando já decidiu aonde ela vai ser, né, e tem que cumprir um papel de conduzir umas audiências públicas para mitigar os efeitos sem ter a capacidade de interferir nas decisões fundamentais representando, né, as comunidades tradicionais e povos indígenas.
Né? Outro elemento que vai operar, né, reprodução de desigualdades nesse nível dos arranjos são os instrumentos. Né? A Renata já mencionou um pouco. Né? Os instrumentos é uma forma da gente chamar a atenção para a materialidade do esforço de implementação. Né? O mecanismo de cima ele foca muito nos atores e nas suas relações. Né? Mas a gente também tem aprendido com essa literatura, né, da sociologia da ação pública que essas relações elas são estabilizadas e reguladas por entidades não humanas, né? Coisas. Né? Por exemplo, aqui, né, eu estou falando e vocês estão me escutando porque eu estou aqui na frente, tem essa mesa, né, cria toda uma ordem aqui para que esse tipo de relação se reproduza. Então são indicadores, formulários, sistemas, né? E muitas vezes essas coisas são responsáveis por fixar, né, concepções estereotipadas, né, do público-alvo, restritivas, né, das possibilidades. Por exemplo, não existe um abrigo, né, onde os pais, homens, podem cuidar dos filhos. Né? E aí vai. E aí a gente chega então no nível aí da dimensão de análise que eu acho que é mais pertinente para o, né, pro caso aqui em questão, que é o das interações e das práticas, né, na linha de frente. Uma das possibilidades que isso acontece é pela resistência. A gente tem visto que, em vários casos, né, os burocratas da linha de frente, né, esses trabalhadores, né, eles simplesmente ignoram, né, ou resistem a prescrições de políticas, né, vindas dos seus superiores. Muitas vezes eles são responsáveis por implementar múltiplas políticas ao mesmo tempo. Então, da mesma forma como a gente fala da discricionariedade em relação a essa regra e tal, né, se a gente pega uma UBS, né, um CRAS, né, são equipamentos, né, onde múltiplas políticas vão convergir. Né, e eles são pessoas com tempo limitado, né, atenção também limitada, e muitas vezes eles escolhem algumas para dar mais atenção, outras não. Mas chegando ao que realmente importa, os dois últimos mecanismos eu acho que são os que aparecem aqui no caso em questão. Né, a questão da classificação, né, ou categorização, que já foi muito bem, né, discutida, né, pelo Fernando, pela Gabriela. Né, ou seja, um dos elementos associados à discricionariedade é essa atividade, né, de segmentar o público-alvo em subgrupos. Né, e esses grupos podem ser entendidos, né, como elegíveis ou não, mais merecedores, né, de uma atenção pública ou não. E o último mecanismo seria o da regulação moral. Né? Então, mais do que pensar uma questão de acesso que está associada à classificação, né, uma vez que os sujeitos se tornam beneficiários, né, de uma política pública, eles passam a estar sujeitos, né, a um exercício contínuo de escrutínio, né, das suas condutas e das suas práticas para verificação, né, se eles estão de acordo com o comportamento de um bom beneficiário. Então, por exemplo, essa regulação moral ela pode ser exercida pelos agentes públicos. Né? Então, a gente, né, um dos casos que faz parte da nossa conjunto de estudos de caso aí é do Bolsa Família, onde, né, na averiguação cadastral, né, as assistentes sociais fazem uma visita domiciliar, né? E ele tem, né, o pesquisador tem narrado que nessas visitas ocorre uma hierarquização moral dos gastos que essa família faz com o uso do benefício. Se os gastos são voltados, né, para as crianças, alimentação, material escolar, legal. Se são voltados para casa, né, um eletrodoméstico, depende. Né? Se for contribuir para o bem-estar da criança, legal. Se forem outras coisas, o exemplo concreto que ele dá lá é um município no interior do Ceará, financiar uma moto, aí não está legal. Aí quer dizer que você já está, né, querendo fingir que você não é né, uma pessoa na condição de extrema pobreza e que então deveria dar o seu lugar do programa para alguém que está numa situação pior. Essa regulação moral também pode ser exercida entre os beneficiários, mas em função do tempo aqui eu vou pular essa parte, até porque ela é a mais complexa de se explicar. Mas então, para finalizar e voltando aqui para o caso de vocês, né? Como eu já falei, eu acho que vocês estão num excelente caminho. O próximo passo que eu vejo aqui seria o de fortalecer, né, esse nexo, né, entre o exercício da discricionariedade, né, e
que tipo de repercussão isso vai ter sobre essas famílias e os benefícios. E aí eu acho que tem uma ideia central aqui que pode ser muito útil para vocês e que eu aprendi nos textos do Nicolas Daudier, que é um dos pioneiros da sociologia pragmatista francesa e que também estudou os fiscais do trabalho lá na França, por isso que eu acabei conhecendo o trabalho dele, e que ele vai falar o seguinte: a discricionariedade ela não é só uma oportunidade de ação no sentido agência, né? Ação que não seja conformidade com a regra. Ela também é um risco, né? O agente que exerce a discricionariedade, ele teme pelas repercussões, né, do possível desvio que essa discricionariedade pode ser percebida, né? Então ele sugere que o exercício da discricionariedade ele tem requisitos de legitimidade, né? Então ela não é um cheque em branco que esses agentes vão utilizar em função, né, da sua trajetória, das suas ideias, né, pessoais, né? Existe um conjunto de mecanismos que constrangem, mecanismos informais, né, sociais, que constrangem os possíveis usos da discricionariedade. Por quê? Né? Aí eu acho que o exemplo dos policiais é muito importante, né? Esses agentes de implementação, eles querem evitar que a sua ação discricionária seja percebida como arbitrariedade. Porque se ela sim o for, ela é algo frágil, né? Ela pode levar a consequências na corregedoria, ela pode levar a crítica, né, dos colegas, ela pode levar a uma série de procedimentos, né, de revisão e sanção. Então a discricionariedade implica uma tentativa por parte desses agentes de fazer coisas aceitáveis. E é aí onde o recurso à representações sociais, né, a elementos que pertencem a uma moralidade, né, compartilhada, penetram, né, como uma forma de fazer com que essa decisão discricionária pareça algo como qualquer um de nós faria se estivesse nesse lugar, né? Então, eu acho que algo desse tipo permitiria vocês articular melhor, né, os discursos sobre maternidade, família e cuidado, né, como uma mediação, né, entre o exercício da discricionariedade e os efeitos negativos sobre as mulheres e as famílias, né? O Daudier ele falava também que é o seguinte: colocar uma lei em prática necessariamente requer mobilização de elementos extralegais, né? Que são esses elementos que vão dar suporte a uma possível justificativa, né, dessa ação discricionária, caso, né, esse agente venha a ser questionado. Portanto, um caminho muito importante, né, para vocês, mas para todos nós que trabalhamos com pesquisa desse tipo, é justamente rastrear, né, essa cadeia, esse enredamento de fatores legais e não legais que vão se combinar, né, para estabilizar condutas aceitáveis, né, ainda que variadas, né, mas elas não são infinitamente variadas. E isso é importante porque é aí que a gente escapa da ideia da discricionariedade como idiosincrasia, né? Não é por causa da discricionariedade, cada agente vai agir de um jeito, né? A gente não vê isso no campo. A gente vê, né, eu acho que na resposta da questão, né, da polícia, a Gabriela falou, olha, apesar, né, da discricionariedade, existe uma regularidade, né, nas variações desse tipo de comportamento, né? E então, outros contemporâneos, né, do Daudier e que estão mais associados a essa literatura da sociologia do Guichet, como o Jean-Marc Veller, vai falar, então, de uma magistratura social, mas não se referindo aos juízes, mas sim, né, aos agentes de implementação, né, das políticas sociais que passam, então, a se tornar, né, julgadores, né, das demandas, do merecimento e do enquadramento jurídico-administrativo, né, desses sujeitos, né? Então, eu acho que esse é um caminho que vocês poderiam investir, que seria muito profícuo, no sentido de reforçar, né, esse elemento intermediário, que eu acho que é o que está mais requerendo, né, desenvolvimento. Mas, assim, como eu já falei, a pesquisa é muito promissora,
né? Eu insisto que vocês não desistem dela, sigam em frente. Eu tenho alguns comentários mais menores que eu acho que não cabe aqui para a situação e que a gente pode depois conversar, tá? Mas eu agradeço e desculpa aí pelo excesso do tempo. Gente, a gente já vai abrir então para perguntas, e as meninas reagem às provocações do Roberto enquanto se elas estiverem afim durante o tempo de resposta delas. Quem quer falar? Tá. Bom, boa tarde. Meu nome é Ana Trigo. Talvez eu seja o peixe mais fora d'água dessa plateia, que eu sou mestre e doutoranda em ciência da religião pela PUC São Paulo. E a minha pesquisa é exatamente a mulher em situação de rua e dependente química na Cracolândia e o acesso que essa mulher tem aos variados serviços, sempre pensando nos grupos religiosos que atuam ali. Eu cheguei nessa pesquisa porque no meu mestrado eu também pesquisei esses grupos religiosos na Cracolândia, a atuação deles na tentativa de retirar esses indivíduos, né, da situação de dependência química, e me chamava muito a atenção que, a despeito dos diversos atendimentos, mesmo eles sendo meramente de redução de danos, as mulheres pouco buscavam ajuda. E aí eu acho que vocês mataram a charada, uma parte dessa charada, na pesquisa de vocês, que eu quero dar parabéns. Eu já li no PDF, estou atrás de vocês para ter o exemplar físico, né? Porque realmente eu acho que é um material de pesquisa muito importante, né? Mas como essa visão moral da mulher, né? E que a religião também imbrica muito, que é a sacralidade da maternidade. Eu vi muito isso, né, nos grupos que eu pesquisei, com seus erros, com seus acertos ali na questão do acolhimento dessa mulher, mas como ela é julgada, né? Ela sempre é julgada pela essa questão da sacralidade da maternidade. E aí, quando a professora Renata estava falando, né, da jabuticaba, né, que tem aí das organizações sociais que atendem, eu fiquei pensando, será que ela sabe que no programa Recomeço do governo do estado, a maioria das vagas de acolhimento são de comunidades terapêuticas vinculadas a grupos religiosos, né? Então, assim, mas é ruim? Não sei, eles têm lá um resultado positivo, né? Mas o resultado positivo para aquele grupo que é aberto àquele tipo de discurso, para o grupo que não é, como é que fica, né? Então, na verdade, eu só gostaria de fazer esse comentário, parabéns para vocês e quero ficar amiga de vocês para sempre. Me acolham aqui também, por favor. Obrigada. Bom, sou a Renata, professora de arte, estudo assistência social e eu tenho várias orientandas estudando mulheres em situação de rua. Mas, na verdade, eu fiquei pensando, eu não li o trabalho, fiquei com muita vontade de ler, você já me deu, vou ler. Não li o paper, você pode mandar a versão paper também, porque o relatório inteiro é mais difícil de ler. Mas eu fiquei pensando em várias coisas no diálogo com o Roberto, então acho que a provocação ajuda vocês a pensarem. Eu fiquei muito sentindo falta de alguns referentes um pouco mais gerais, né? Pensar que esses valores morais sobre a família e sobre a mulher são socialmente compartilhados. Eu acho super interessante ir para a discussão dos marcadores sociais, mas não faz sentido para mim só, e eu fiz ciências sociais, né? Toda a minha formação tem a ver com isso, pensar só o registro individual. Eu acho que é super importante pensar duas dimensões que eu não sei se estão presentes no trabalho porque eu não li, que é pensar um pouco todo o discurso sobre a demografia das famílias e os novos arranjos familiares, né? Tem toda uma literatura de ponta nisso, estou pensando na Elizabeth Bilar, numa galera da Unicamp, que está pensando exatamente isso, como é que a gente muda os arranjos, muda as configurações, mas não necessariamente atualiza os valores morais sobre pobreza, sobre como os pobres devem se comportar, como as mulheres devem se comportar, etc, etc. Então, acho que tem um meio do caminho socialmente compartilhado, né? E um pouco fazer esse link entre esses profissionais
profissionais, eles não estão ancorados simplesmente na sua própria formação. Tem representações sociais compartilhadas e tem uma literatura sobre isso, sobre família, né? Família e pobreza. Não sei o quanto vocês... E óbvio que vocês já estão com milhares de desafios, eu só estou acrescentando mais um. E eu tenho uma orientanda, uma pós-doc no meu grupo que estuda exatamente isso. Visões de família e como as políticas públicas se ancoram nos seus normativos em visões sobre família. O Cadastro Único tem uma concepção de família por trás, que não é a mesma concepção de família de outras políticas. E aí, como é que isso é negociado? E aí uma outra dimensão para mim, que também tem a ver com como eu estou fazendo pesquisa, e eu não sei se vocês lidaram com isso, um pouco dando um zoom out, né, para além de cada profissional, como é que a gente pensa os modos de interação entre burocratas? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, a gente tem um problema comum, né? Pensando essa mãe com essa criança e as suas relações como aspas, né, como um problema perverso comum, como é que a gente pensa os modos de negociação de discurso? Eu fiquei pensando, Gabi, na Anish o tempo inteiro, não sei se veio na sua cabeça, né? Como é que eu ativo e desativo discursos e valores dependendo do meu modo de interação com outros profissionais? Então, não é só o burocrata indivíduo, né? Esse burocrata indivíduo está dentro de uma lógica de política, com os seus instrumentos, os seus referenciais, como que isso é negociado, né? Considerando os instrumentos, os normativos e esses valores morais que estão no nível supra-individual. Enfim, achei que isso, de repente, ajuda. Mas eu vou ler o texto para falar com mais propriedade. Oi, desculpa ocupar um pouco a palavra aqui de novo, mas é porque é magnífico o trabalho de vocês. Primeiro, a importância da extensão na universidade, gente. Assim, para as políticas públicas, a universidade tem que estar mais próxima de qualquer forma. E eu tenho discutido isso bastante na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, o quanto a gente tem que pensar no financiamento da extensão e na interação com a pesquisa, porque pesquisa e extensão é só uma forma de organização interna dentro da universidade, porque quem está fazendo a maior relação com a sociedade, com políticas públicas, é a extensão, e é uma força transformadora, assim, sem igual. Então, parabéns e assim continuem nessa luta. Realmente, para quem trabalha na gestão pública, assistir o relato de vocês a partir da pesquisa, falando com tanta naturalidade e sem tantos vícios, né, de quando a gente escuta de quem está dentro da administração pública. Eu trabalhei aqui na gestão do prefeito Fernando Haddad, na gestão da prefeitura aqui em São Paulo, como secretária adjunta em Direitos Humanos. E uma das grandes dificuldades, quer dizer, vocês pegaram um tema que é um dos mais complexos de implementação de política pública municipal, que é a política para a população em situação de rua, e vocês conseguem olhar a partir da realidade e pensar a política pública sem cair nos vícios da fragmentação da política pública, porque vocês estão pensando nas pessoas e na garantia de direitos. Então, assim, se eu pudesse dar uma sugestão para vocês cuidarem para não cair nesse vício de fragmentar o olhar. Porque se tem uma coisa que não ajuda na implementação da política de direitos humanos e das políticas públicas, é a nossa incapacidade de conseguir ter um olhar da transversalidade das políticas públicas. Então, eu gostaria de fazer uma sugestão para vocês na pesquisa. Tem vários textos, a Mariana Mazzini, também da FGV, a Gabriela Lota também fala da transversalidade de políticas públicas. Acho que isso pode ajudar muito. E aí um desafio também, pensando no Paulo, como é que a gente avança na gestão transversal de políticas públicas, considerando todos os entraves de uma estrutura político-administrativa na administração pública, que ela é organizada para a divisão de poder. E ela não está pensada para o processo de formulação e implementação de política pública, senão a gente teria que fazer uma grande transformação na organização das caixinhas da administração pública. E aí tem a ver o que a Renata falou, como é que faz a interação entre os burocratas, né? Então, acho que isso é um tema para pensar na relação entre direito, política pública, direito e poder, como é que a gente pensa em reestruturar o desenho do Estado. A gente precisa reestruturar o desenho da administração pública para implementar a política pública e não para ficar fazendo acordos de divisão de poder. Então, eu queria parabenizar. É um alento, e assim, vocês são, assim, para mim, vocês seriam as ministras de políticas para mulheres. Sério, assim, porque é o que a gente mais precisa, né, nos desafios que nós temos, é conseguir entrar na política sem os vícios e conseguindo aí superar todos os desafios. Parabéns mesmo.
Boa tarde a todas e todos. Eu queria dizer que o mérito desse trabalho é todo delas, embora eu tenha ficado muito feliz de tê-las como alunas lá na antropologia e de ver que o trabalho rendeu tudo isso. Isso é maravilhoso. É isso que pesquisas, né, boas devem alcançar. Então, estou super feliz. E eu fiquei pensando, na verdade, desde a mesa da Renata e da Gabriela, e no que a Paula falou, também me nomeando, né? Primeiro, nisso que acabou de ser dito, da importância de trabalhos de cultura e extensão na universidade, o que depende, inclusive, de políticas públicas de educação que mudem o status da cultura e extensão, que é visto como uma coisa de, né, segunda categoria, que não conta ponto no Lattes. Então, eu acho que isso também tem a ver com políticas públicas educacionais, né? Porque um trabalho deste tipo, na minha opinião, além de ter sido, né, não um trabalho individual, o que eu acho que já é fundamental na vida acadêmica, né, o treino do trabalho em dupla, em grupo, é um trabalho que, como o Roberto falou, pode ser lido como um mestrado, né? Então, eu acho que também a universidade reconhecer isto, por exemplo, uma clínica de direitos humanos como a Luiz Gama, né, como algo que tem que estar ali, sim, no histórico escolar, com alto peso, isso depende da nossa luta como docentes dentro da universidade, né? Então, eu só queria pontuar isso. Mas eu queria também pensar com vocês o seguinte, né? Até lembrando de uma outra pergunta que foi feita na outra mesa, que a Paula pontuou. Eu acho que profissionais do direito, que também não gostam de ser chamados de operadores do direito, causa arrepios neles, então a gente muda para profissionais do direito, por que não? Né? Mas eu acho que profissionais do direito, muitas vezes, mesmo quando saem das suas posições mais distantes de, né, intérpretes da lei, para aquelas posições de olharem no olho de quem está ali sendo o alvo da lei, como é o caso das audiências de custódia, nem por isso as coisas mudam muito, né? Eu acabei de orientar um mestrado que se voltou para audiências de custódia, junto com o Instituto Pro Bono, não sei se a Suhaili ainda está aí, a gente fez uma parceria. Foram 2 iniciações científicas pesquisando ali o dia a dia das audiências de custódia. E o que acontece? Os juízes vão para as audiências de custódia e muitos deles não têm a menor interação com os custodiados. Estão na frente, estão olhando no olho. Primeiro que a câmera só filma o custodiado, né? O que já é muito significativo. São as coisas falando, né, Roberto? Segundo, que é um entra e sai de custodiados que parece, né, um mercadinho ali por atacado. Então, eu acho que, de novo, é um conjunto de políticas públicas que começa com as grades curriculares nas faculdades de direito, a valorização de cultura e extensão, passando pela formação mesmo dos juízes nas escolas de magistratura, que tem que ser repensada. Agora, eu acho, Paula, fundamental que profissionais do direito que decidem o que vai ter implicação direta na vida das pessoas tenham que acompanhar essas implicações, de algum modo, né? Acho que juízes do sistema de justiça criminal não podem ser privados de realmente fazer visitas ao sistema prisional, porque isto, ou a pessoa está totalmente blindada, né, ou ela vai ter uma outra sensibilização ali. Mas é um conjunto. Então, eu acho que o trabalho de vocês, né, que realmente ficou maravilhoso, podia também enfatizar essa necessidade da transversalidade das políticas públicas, que, no caso ali, né, não está só envolvendo a questão do uso de drogas, da situação de rua, da saúde, mas, enfim, está envolvendo, inclusive, noções de família, toda a assistência social, que, como você bem disse, né, Renata, tem também um status ali
profissional péssimo. Então, acho que enfatizar isso, talvez numa conclusão de um artigo futuro, pode ser fantástico, para mostrar como, na prática, de fato, um formulador não está ali pensando nesse conjunto, mas quem está vivendo a política pública como alvo da política pública não vai se dividir em setores. Não, até aqui eu sou saúde, até ali eu sou mãe. A pessoa sente no conjunto. Eu acho que por isso que a antropologia que se volta para os usuários das políticas públicas permite essas conclusões mais transversais. Né? Obrigada. Oi, então, eu sou Vanessa, eu sou assistente social, eu trabalho no Tribunal de Justiça. E esse tema que vocês têm levantado, para a gente também é muito caro, assim, porque a gente está trabalhando justamente com essas mães que já tiveram seus filhos afastados, e para a gente também é muito difícil, né? A gente tem discutido muito um tema que é o conceito de familismo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, que eu acho que é bem interessante, que esse conceito ele faz a gente refletir o quanto a gente, os burocratas que estão lá trabalhando com essas famílias, naturaliza a ineficiência do Estado e coloca a responsabilidade na família. E isso eu vejo que tem acontecido assim, muito, inclusive no sistema judiciário, nas audiências, com essas famílias, por exemplo, em casos que a gente vê, olha, o juiz falando para a mãe que, olha, então, você quer seu filho, então você tem que parar de usar drogas, ou você tem que sair, você tem que arrumar a casa. Então, acho que isso é um tema assim, que precisa ser bastante discutido ainda, sabe? Que é esse conceito de família. Gente, eu vou ser chato agora e... Vixe. Bem, eu vou ser chato com quem vier em seguida, então a pergunta da Maria Paula vai ser a última, porque a gente tem que sair daqui no máximo às 5h30. Bem, então assim, gente, perguntas tweet, 150 caracteres, para elas terem tempo de responder, porque a gente tem que sair daqui às 5h30. Ou senão as meninas vão ter tanta coisa para falar que não vai dar tempo. Não, desculpa, eu estou voltando aqui, mas eu não queria perder a oportunidade, porque tem uma questão interdisciplinar aqui e que eu vejo esse discurso como uma oportunidade, uma espécie de matriz que vai nos produzir outros discursos, só por isso é que eu estou abusando da paciência de vocês. Então, eu queria fazer um brevíssimo registro, parabéns pelo trabalho. Tem aliás, a organização desse seminário, eu já cumprimentei o Diogo, mas queria cumprimentar, eu sei que tem a Clínica Luiz Gama, e eu, injustamente, não registrei o cumprimento, mas eu queria, então, muito brevemente, dizer o seguinte, especialmente da fala do Roberto, me acende uma luz. Eu acho que a gente já quebrou um pouco o gelo no diálogo entre o direito e a ciência política, mas eu quero aprofundar isso aqui a partir também da fala da Ana Lúcia. Quando você fala o discurso canônico, né, que é o início da fala da Gabriela, me acende uma luz que é uma pista, talvez, para uma coisa que eu considerei uma certa frieza, uma certa distância em relação a temas que são próprios para nós do direito. Então, falamos do diálogo, acho que a Ana Lúcia ajuda quando fala isso, Fernando ajuda, mas eu acho que tem uma coisa que podia avançar ainda mais. Quando você fala, por exemplo, da discricionariedade, na fala da Gabriela, na resposta dela, me parecem duas coisas, e também levando em conta o que a Renata disse, é que a ideia da circulação de burocracias é que é óbvio que esse conceito carrega muito da elaboração do direito, porque esse é um conceito-chave. Quando você diz, olha, ele não quer parecer arbitrário, isso para o direito é crucial, o limite entre discricionariedade e arbitrariedade. Então eu faço uma provocação, uma pergunta, alguma coisa, para vocês eu acho que seria um tema para a gente fazer um trabalho em conjunto, discricionariedade no direito e fora dele. E mais, eu acho que essa distância, talvez ela tenha a ver com essa descrição que eu não sabia que era canônica, tenho muito interesse em conhecer isso melhor, mas para o fato de que talvez na ciência política isso seja um bola fora.
olha, nós estamos reeditando um debate que já está superado há 20 anos. Para nós do direito não está superado e talvez a gente chegue acrescentando uma outra coisa, porque para nós isso é um aspecto determinante, deu para ver em vários trabalhos, é um aspecto determinante da implementação. Né? Todo o trabalho que nós estamos celebrando 30 anos da Constituição, essa Constituição tem essa marca, o desafio de efetividade é uma nota distintiva dela em relação a tudo que veio antes. Então, para nós, a reflexão sobre efetivação, execução, ela está numa linguagem que acho que nós não nos fizemos compreender, mas me parece que é por aí que o diálogo vai. Era isso. Obrigado. Tranquilo, né? Essa cordinha chega só até aqui, né? Gente, meninas, eu queria super parabenizar vocês. Queria destacar que esse trabalho é fruto da pesquisa coletiva, que tem outras alunas aqui que fizeram parte. Tem a Nara, eu acho que a Carol Bonini está ali, que participaram da redação final do texto completo, e a gente tem novas alunas da clínica desse semestre que acabaram de entrar e que devem estar se sentindo um pouco pressionadas agora, né, com o sucesso. Né? A gente espera exatamente isso, tá, de vocês, daqui 4 meses, só para deixar claro. Mas queria, então, super parabenizar vocês, e a Juliana e a Laura, elas fazem parte de uma categoria nativa que eu conheci aqui na São Francisco, que é a aluna tarefeira, e as alunas fritas, né, que são as alunas que pegam as atividades para fazer e elas fazem, e fazem muito bem. A Ju fez um trabalho de conclusão de curso também sobre um tema da clínica, que era a competição de vagas entre mulheres migrantes em situação de rua. Então, as mulheres que migrantes chegaram aos serviços, como que tinha uma lógica de disputa por vagas, que permeava, inclusive, uma lógica até assim que a gente podia entender como xenofóbica, das pessoas em situação de rua, falando, olha, essa pessoa está vindo aqui roubar minha vaga, né? E como que a gente pôde pensar, e como que a Ju pensou precarização a partir disso, né? Então, acho que é um trabalho super legal que elas vêm fazendo, a Laura vai fazer também, acho que o TCC agora sobre isso também. E eu queria só destacar que a extensão universitária ela é uma jabuticaba, né? Pegando de novo esse termo. Aqui na Faculdade de Direito ela conta créditos, a nossa atividade ela é financiada pelo Centro Acadêmico, minha e da Ju agora como coordenadora, e ela conta crédito para os alunos, formalmente para as coordenações não. E a gente tem vários tempos que se sobrepõem, o da pesquisa, o da extensão, o da graduação das alunas e o das políticas públicas. E, nesse sentido, eu acho que tem uma outra coisa que convém mencionar, que o projeto atual da clínica hoje, e que como a extensão é uma jabuticaba mesmo, a gente resolveu abraçar uma ideia super experimental do que é isso. Então, hoje, a gente construiu esse relatório com uma ideia acadêmica, mas também de ir para os espaços em que essas profissionais estão e falar para elas sobre esses direitos, né? Olha, vocês têm dúvidas sobre se o juiz pode ou não indeferir o direito à visita dessa mulher? Então, a gente vai anotar isso aqui, a gente vai fazer isso constar na nossa pesquisa. A gente vai fazer um slide de o que fazer quando essa mulher aparecer sem esse bebê no território. Então, é uma ideia também de que isso é uma pesquisa acadêmica, e esse fruto das meninas é um fruto bastante acadêmico, né, dessa pesquisa, mas também, já que a gente não tem controle sobre essa leitura, né, e quem vai ler e quem vai usar, de alguma maneira que a gente possa dar isso como um instrumento para essas pessoas. Olha, usem esse trabalho, né, juntem esse trabalho. Chegou advogadas querendo advogar para mulheres em situação de rua, pegue o nosso trabalho, a gente transforma numa nota técnica, a gente junta no processo para falar que isso não pode acontecer. Então, como que a gente pode aproximar extensão, academia, essa atividade jurídica e judiciária que tem sido bastante impositiva em relação a essas mulheres? Então, a gente pensou em 2 frentes que a gente está trabalhando agora, né? Essas formações, e a Juliana e a Laura têm ido a esses espaços e falado em eventos para essas profissionais sobre isso, fazendo uma... E acho que mais interessante até é indo contar sobre essa nota técnica que existe, que disciplina o trabalho dessas profissionais e que elas não necessariamente conhecem, e que poderia ser protetiva desses direitos. E, por outro lado, a gente também tem trabalhado com uma ideia de como dar voz para essas profissionais por meio de uma audiência pública. Então, a gente está construindo, junto à vereadora Sâmia Bonfim, uma audiência pública que já tem data, dia 10 de dezembro, aqui na Faculdade de Direito. Então, quem tiver interesse pelo tema seria super legal. E a gente queria construir isso junto, né? Entender como que a gente pode construir isso da melhor maneira possível e construir dando voz, né? Não só a quem tem coragem de pegar no microfone, mas a essas instituições, a essas mulheres, quem são as pessoas que poderiam contribuir para esse debate de uma política pública que já tem em outras cidades, que é do cuidado integral com essas mulheres, pautada na saúde, pautada na redução de danos, e não na abstinência, que é o que
que as meninas viram, né, muito nesse cotidiano. Então, e tem um outro destaque que eu queria fazer, que a Nara, em especial, e os caminhos, essa pesquisa ela mudou muito, né, os nossos caminhos. A gente resolveu ouvir as mulheres em situação de rua e conhecemos realidades que a gente não conhecia, mobilizamos teorias, né, e despertou interesse de pesquisa que não existia antes, mudou o tema do meu doutorado, mudou o tema do TCC da Nara, mudou os temas de vocês, de atividade. E um dos aspectos que eu acho muito legal, e talvez fazendo essa conexão, Maria Paula, que a gente sente falta em relação ao direito, eu acho que vocês se tiveram bastante a pensar a política pública e pensar isso, né, e pensar as bibliografias da política pública, mas como que o judiciário tem sido chamado e tem atuado nesse aspecto. Algumas profissionais falam que é o judiciário que é o dono da caneta, que pode atuar nesses casos, então a premência do judiciário sendo chamado para isso o tempo todo, e também o fato de que os juízes já têm legislação suficiente para proteger o direito dessas mulheres. Né? E como é que os juízes têm atuado nisso? Como é que a burocracia judiciária tem atuado nisso? E muitas vezes, eu acho que o que interessa, que eu queria destacar na fala das meninas, é alguns juízes ameaçam essas profissionais de responsabilização individual, caso elas optem por não notificar a vara da infância. Então, o judiciário vai lá e determina isso em zonas cinzentas. Em Belo Horizonte teve uma portaria, mas em zonas cinzentas, essas profissionais estão o tempo todo premidas por esse medo de serem responsabilizadas. Então, essas ambiguidades também estão ligadas a isso, e eu acho que cabe a gente continuar essas reflexões pensando, fazendo essa conexão com o mundo do direito, né, e pensando como que o direito atua de maneira autoritária, muitas vezes, com as políticas públicas. E, meninas, parabéns de novo. Muito orgulho vocês estarem fazendo isso. E, meninas, esse semestre podem se sentir pressionadas. É isso mesmo, tá? Gente, muita coisa. Rapidamente, só sobre o que o professor falou. De novo, é aquilo que a Ju falou. A gente teve 30 dias para escrever um paper. Foram, basicamente, 20 dias virando noite para ler 1000 textos e depois 10 para escrever. Então, a gente conheceu algumas coisas. Então, a gente leu a bibliografia de categorização que a professora passou para a gente conheceu essa questão dos efeitos materiais e simbólicos, mas a gente não se sentiu nem um pouco segura para usar. Então, a gente tentou falar de algumas coisas sem usar os termos para evitar cair nesses erros referenciais mesmo. Assim. Então, a gente evitou. Uma outra coisa foi, acho que no objetivo a gente falava em pensar a discricionariedade e os impactos dela, mas infelizmente a gente não teve pé para fazer esse passo, né? Então a gente se ateve a pensar, a fazer a análise da discricionariedade mesmo e ficar por aí. Acho que é uma coisa para a gente pensar. E aí, já conectando com outras coisas que vocês deram 1000 sugestões, a gente tem muito interesse em tudo. Acho que uma coisa que eu e a Ju compartilha é que a gente lê várias coisas, depois a gente quer abraçar o mundo e juntar tudo, e a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Inclusive, a maior crítica que a gente recebeu lá em Stanford, pelo professor que corrigiu o nosso artigo, foi que a gente tinha que ter feito 2 artigos diferentes. Que a gente estava tentando juntar coisas que eram legais, mas que talvez ficassem melhores em 2 artigos diferentes. Então, aqui a gente tem ideia para 5 novos artigos. Fica aí o convite, Ju, para você fazer isso comigo. Sim, sim. E aí isso tem tudo a ver com a quarta coisa que eu ia falar, que todo mundo comentou, acho, um pouco, sobre o papel da extensão universitária. Eu estou na clínica há 3 anos já, e assim, a clínica moldou minha formação acadêmica. Academicamente, a pessoa que eu sou tem tudo a ver com a clínica, tem tudo a ver com a Jana. Eu conheci a Ana Lúcia por causa da clínica, eu conheci o Fontainha, e depois a Renata, a Lota, o Roberto, todo mundo foi por causa da clínica. Mas eu acho que uma outra coisa que a gente tem que mencionar sobre a extensão, especialmente sobre a clínica, é uma coisa que a gente aprende lá nas primeiras formações que a gente faz, e aí, meninas, vocês vão aprender, e que a gente escuta na matéria de antropologia com a Ana Lúcia também, que é o se deixar ser afetado, né? E aí é o ser afetado pelo campo da pesquisa, mas também é o ser afetado na extensão universitária e com pessoas com quem você trabalha, seja no estágio ou seja na faculdade. E isso vai construindo uma sensibilidade diferente. E para a gente que é do direito, isso faz toda a diferença, né? Senão a gente vai entrando numa lógica burocrática, e aí me perdoem se eu estiver usando o termo burocrática errado, mas a gente entra numa lógica burocrática de atendimento em massa e rápido, e muitos processos, e de repente as pessoas vão virando folhas que a gente vai lendo no computador, e sentenças que a gente vai dar, e peças que a gente vai escrever, e são modelos, e são coisas, e elas vão perdendo a humanidade. E a extensão na faculdade de Direito, e especialmente a clínica, tem esse papel de sensibilização e de se permitir ser afetado pelas situações e humanizar, enfim, essas coisas.
o Henrique falou assim, meninas, reajam aos comentários do professor. Eu pensei, vou reagir, obrigado. Mas para além disso, e eu não vou repetir o que a Lau falou, acho que são todos... Eu concordo, e a Laura, a gente brinca que a gente é um organismo único, porque a gente concorda bastante. Eu queria comentar o que a professora... Isso que você trouxe, professora Renata, sobre os códigos compartilhados. Os marcadores, eles não são um referencial para lidar com questões individuais, porque a gente pensa em marcações que são socialmente lidas e, portanto, compartilhadas, e tem toda uma dimensão coletiva, só que a gente... pensou nessa projeção das marcações nos corpos dessas mulheres que são alvo do serviço. Mas é interessante a gente buscar literatura sobre famílias e tudo mais. Mas também tem isso que a Lau falou sobre como já é um trabalho cheio de coisa e que aqui eu acho que tem muita coisa, tem espaço para ter muita coisa, tem folha bastante, mas num artigo só fica talvez... Falta pé também, a gente... É série, tarefeira, mas ainda está na graduação e talvez fôlego, né? Então, mas muito obrigada pelas recomendações. Eu não vou dar conta de comentar tudo, porque tempo, e tem que passar para o professor Roberto também. Mas agradecer, eu acho que receber todos os elogios que aconteceram, a gente pode pensar em reformar a burocracia e fazer um ministério de 3 pessoas, porque foi um trabalho que demandou bastante, assim, e todo esse retorno é bem legal. O comentário da professora Maria Paula, eu queria comentar que eu fiz uma matéria de Direito e Políticas Públicas, e uma das questões da prova, que eu não sei se acertei, porque eu nunca fui atrás, ela pedia para a gente comparar a discricionariedade no direito administrativo com um trechinho do Lipski que estava reproduzido na prova. E, assim, eu espremi o que eu lembrava de Eli Lopes, e aí cotejei lá com o trechinho que estava escrito, mas... a minha pergunta de prova foi tema para um evento inteiro, assim, e não esgotou, nem chegou perto, assim, talvez pensar no orgulho que são essas aproximações e no desafio que são essas aproximações que a gente tem feito aos poucos. No que a Jana falou sobre devolutiva para os serviços, acho que encontra muito o que a Ana Lúcia falou mais cedo também, sobre o que a gente faz com as nossas pesquisas, qual o interesse social, se a gente conversa com nossos interlocutores. Eu acho que esse espaço laica, né, de extensão que faz pesquisa, nos proporciona poder fazer o tempo todo essa devolutiva e ouvir deles o que a nossa pesquisa significa também, porque, eventualmente, a mulher levanta e... Enfim, a mulher, né? A burocrata em nível de rua levanta e fala, tem que esterilizar todo mundo. E você fica, opa. E a gente vai lidando com isso porque eles são os êmicos, né? Os nativos do campo. E ouvir para entender por que ela fala isso importa muito. Acho que é isso. E também o comentário sobre o judiciário, né? No primeiro campo que a gente fez, a defensora olhou pra gente e falou assim, chegou no judiciário, não dá mais. Vocês têm que fazer de tudo para não chegar no judiciário. E por isso, porque o judiciário vai destituir, vai separar, e por isso esse esforço analítico, tentativa, exercício, meio da Laura, de pensar as políticas públicas que evitam chegar no judiciário, é algo que a clínica faz também, sensibilizando essas equipes o tempo todo. Comentários corridos para passar para o professor. Bom, para a gente poder encerrar, antes disso o Henrique ainda vai dar um aviso final e encerrar essa mesa. Eu só queria fazer um agradecimento muito especial e muito efusivo às nossas convidadas e convidados, mas também às pessoas que estiveram aqui assistindo a essas discussões tão importantes ao longo desse dia todo. Quero agradecer a Ana Lúcia, uma imensa satisfação, uma honra, a gente está muito lisonjeado em tê-la aqui, Maria Paula, a Vanessa, que precisou ir embora, o Roberto, a Gabriela, a Renata,
as duas autoras, coautoras desse trabalho que agora foi discutido, a Laura, a Juliana, a Janaína, da Clínica, que está por trás disso também. Eu espero não ter esquecido de falar de ninguém que esteve por aqui hoje. O Fontainha, desculpe, me perdoe. Obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro, Fernando. Obrigado a vocês todos. Eu estou muito feliz por termos tido esse dia. Eu acho que as coisas que a gente teve aqui hoje nos desdobram e nos desvelam inúmeras possibilidades de pesquisa, nos farão pensar muito, porque essa aproximação e esse diálogo que a gente teve aqui com vocês da antropologia, da ciência política, da sociologia, pessoas tão interessantes, reverberará de forma muito contundente nas nossas agendas de pesquisa e nas coisas que a gente ainda quer aprender a pesquisar. Os juristas, me refiro agora às pessoas que são desse mundo, são dessa instituição ou de outras faculdades de direito, poderão reagir a esse diálogo das mais variadas formas, nos seus respectivos campos de trabalho, no direito administrativo, na sociologia do direito, na discussão mais transversal de direito e políticas públicas. A gente vai se sentir necessariamente, isso é uma missão das mais instigantes, nós vamos nos sentir necessariamente convidados e instados a responder a esse, digamos, esse chamado que as ciências humanas ou as outras ciências humanas que aqui estiveram representadas hoje nos fizeram. O direito precisa ter repertório para entrar nessa conversa. A gente precisa superar esse atraso relativo que a gente supõe ter e que acho que em alguma medida nós temos, mas já nos não cabe mais usar isso como desculpa. Eu mesmo já fiz isso, dizer por aí que, olha, desculpa, eu sou do direito, eu não tenho muito referencial analítico nem método para entrar nesse tipo de debate, então eu vou falar aqui de certas tecnicalidades ou fazer uso de um certo jargão, porque eu ainda não estudei isso, não falei com essas palavras porque talvez tivesse vergonha de fazê-lo. Mas o que eu quero dizer é que a gente não tem mais essa desculpa. As nossas gerações presentes e futuras não podem mais dizer que isso aí é o tipo de referencial metodológico, analítico ou epistemológico que não nos pertence, que isso é alheio, é algo que é coisa de sociólogo, como a gente com um certo desdém costumava fazer, ou coisa de antropólogo, né? Cacoete do jurista dizer essas coisas. Isso também é algo que nos pertence de certa forma, um tipo de diálogo no qual nós temos algo a oferecer, nós precisamos descobrir que algo é esse e que troca nós podemos fazer, sejamos nós, de novo, administrativistas, estudiosos da burocracia, pessoas do direito público, sociólogos do direito, e esses nomes não importam, o que importa é o que você faz efetivamente na sua agenda de pesquisa. Então, mais uma vez, o meu imenso obrigado em nome do Grupo Direito e Políticas Públicas, quero dizer à Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, que foi um prazer fazer isso aqui com vocês, que a gente pode fazer novas aventuras como essa, assim que vocês quiserem, vai ser sempre um prazer. Quero agradecer ao Henrique, a Clara, a Beatriz, a Raquel que estava aqui, a Mariana, que não, várias pessoas e pesquisadores e pesquisadoras do Grupo Direito e Políticas Públicas que também ajudaram bastante e trabalharam na concepção, na curadoria, por assim dizer, desse evento junto com a clínica, e também não deixou de ser um trabalho coletivo com os próprios palestrantes e com as palestrantes que, ao responderem aos nossos convites, sugeriram e propuseram ajustes e acertos para arredondar esse dia que foi tão valioso. Quero agradecer a todos que aqui estiveram nessa última mesa. O Roberto desempenhou um papel muito gentil, né? Ele se propôs a ler o trabalho da clínica. Eu queria agradecer a tua imensa atenção, né, Roberto? Para nós é um luxo ter você aqui fazendo esse tipo de comentário. Você leu com todo cuidado, deu uma série de dicas super importantes que acho que serão consideradas com todo cuidado. E esse paper aí que elas duas estão produzindo, junto com as outras autoras e coautoras, essa prata da casa, é motivo de
de orgulho para todo mundo que trabalhou diretamente com vocês, mas, né, quem observou isso, quem viu de longe, quem pegou o finalzinho dessa empreitada. Foi muito bacana ver isso aí. É para isso que a gente está aqui, não é isso? Então, vou passar só para o Henrique fazer um aviso, fazer um fechamento da mesa. Nós temos um evento na semana que vem que o Henrique vai mencionar. Obrigado. Eu só queria mencionar brevemente que eu também estou absolutamente realizado com esse evento. Já tem uns 3 anos que eu estou ajudando a organizar eventos no Direito e Políticas Públicas, eu nem sei mais quantos foram, e esse foi com certeza um dos mais legais que a gente já teve. Tinha uma época um bom pedaço da graduação que eu estava bem para baixo com fazer faculdade aqui, porque eu tinha a impressão que nada do que eu podia aprender, que tinha aprendido, tinha qualquer relevância para mim ou interesse. Não, isso é verdade, esse é um dos motivos pelos quais eu comecei a ajudar no grupo também. Mas eu acho que se eu tivesse visto um evento desse e visto alunos de graduação fazendo um trabalho tão incrível, eu teria visto que tinham coisas que eu poderia fazer também, teria me ajudado bastante na época. Então eu fico realmente muito contente. Como acho que tudo que precisava ser falado já foi dito sobre o evento de hoje, eu queria encerrar só convidando todo mundo para comparecer de novo aqui na semana que vem, porque a gente vai ter um evento na segunda-feira, às 10h30 da manhã, sobre instrumentos urbanísticos e política habitacional. Vai ser um evento no auditório Arcadas, que é no prédio anexo. E a gente vai contar aqui com a Rosana Denaldi, da UFABC, com o Fernando